A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de trazer uma reflexão sobre dois personagens que estão no livro do Gênesis. Estes dois personagens não estão entre os mais famosos, mas eu tenho certeza que quando você lê o livro do Gênesis, essas histórias não passam desapercebidas, devido à forma com a qual esses personagens agiram, devido ao que eles disseram. Estes dois personagens têm o mesmo nome, e o nome deles é Lameque. Eu vou iniciar com o primeiro Lameque, que é da descendência de Caim, filho de Adão. Como todos sabem, Caim matou seu irmão Abel. E após esse homicídio, Deus, o Deus Santo, vem e fala com Caim. Não é Caim que vai procurar Deus, mas Deus fala com Caim. E só o fato de Deus falar com Caim, eu já vejo nisso o favor de Deus. Porque, para mim, o mais coerente seria Deus ter fulminado a Caim. Isso na minha lógica, né? Diante de um crime tão violento, mas Deus não faz isso. Deus dá uma nova chance e o Deus Santo fala com o pecador. E quando Deus fala com o pecador, ele não mostra que, tudo bem, não tem problema o que você fez, não. Deus condena Caim, Deus dá um juízo sobre a vida de Caim, uma maldição. Ele diz, porque você derramou o sangue do teu irmão sobre a terra, esse sangue está clamando por vingança, então a terra não vai te obedecer. Você que é um agricultor que está acostumado a trabalhar com a terra e a terra te obedecia, ela não vai mais te obedecer. E Caim, diante desse juízo, ele, ao invés de ver e cair em si e se arrepender, ele não se preocupa em se arrepender, ele se preocupa com o juízo de Deus. E ele diz, Senhor, mas isso é muito pesado para mim, qualquer pessoa vai me matar. E aí Deus fala, não, ninguém vai te matar, eu vou te proteger. E novamente eu vejo o favor de Deus sobre a vida de Caim. Eu vou te proteger, porque se alguém te matar, eu me vingarei 7 vezes pela tua morte. Ninguém vai te matar, eu não te matei, ninguém vai te matar. E eu vejo esse favor de Deus, mas Caim, ele não conseguia ver isso, ele não conseguiu se arrepender, ele foi morar distante. E certamente se casou com uma de suas irmãs e iniciou uma linhagem, uma família, ele gerou uma descendência. Essa descendência certamente ouviu sobre tudo o que aconteceu, porque era evidente que Caim tinha uma marca, ele tinha algo onde todo mundo, que os seus filhos, seus netos iriam perguntar, mas por que que o Senhor é assim? E ele teria que contar toda a história, essa história trágica, essa história triste, mas essa história que demonstra que existe um Deus e que um Deus que está disposto a estender a mão e a reconstruir um Deus que é juízo, mas um Deus que também é graça. No entanto, essas pessoas que tinham uma vida difícil, lidando numa terra que era difícil, eles poderiam, diante daquela enorme dificuldade, terem buscado a Deus, porque se antes era necessário a presença de Deus, agora muito mais. Mas não é isso que o texto demonstra. Da descendência de Caim vem Lameque. E Lameque, eu vejo ele como um homem muito próspero, um homem com uma família que também tem a bênção de Deus. É uma família grande. Lameque tem 2 mulheres. Lameque tem filhos talentosíssimos. Entre os filhos de Lameque estão Jabal, que é um antecessor dos que moram em tendas e criam gado, Jubal, que é um antecessor dos músicos, os que tocam lira, que tocam flauta, Tubal-Caim, que é um antecessor dos ferreiros, e fala também sobre Naamá, que embora não se diga exatamente o que ela fazia, mas certamente ela era importante, porque o nome dela é citado. Ou seja, Lameque ele tinha uma família próspera, uma família feliz. Mas por outro lado, talvez esses filhos tenham alcançado essas posições de destaque, claro, devido ao favor de Deus, mas talvez devido ao incentivo de que era necessário fazer algo. De forma que eu vejo em relação
a Lameque, eu vejo Lameque em relação a Caim, o seguinte cenário: Lameque, ele tinha tendas. Enquanto Caim teve que começar do nada, Lameque tinha tendas. Enquanto Caim tinha que caçar, ir atrás de algum animal para poder matar e sobreviver, Lameque tinha rebanhos. Enquanto Caim tinha solidão, Lameque tinha música. Enquanto Caim estava de mãos vazias, Lameque tinha ferreiro para forjar ferramentas para o trabalho, para forjar armas para se defender. Então, Lameque, ele não se preocupou com Deus. Embora Deus sempre estivesse à disposição, Lameque se preocupou em ficar mais forte, em se garantir, em ser o cara. E essa vaidade é demonstrada no capítulo 4, a partir do versículo 23, quando diz assim: Certo dia Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me. Mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Lameque, ele era tão egoísta que ele matava de acordo com o que ele sentia e não se arrependia. E acerca de Deus, o que Lameque guardou é que ele tinha o favor de Deus, que ele era protegido por Deus. E Lameque criou uma própria teologia, uma teologia absurda de que Deus estava favorecendo a ele, de que não precisava se preocupar com nada. Deus estava protegendo a ele. Lameque não buscava Deus. Lameque era egoísta, Lameque era violento. Mas ele achava que Deus estava de acordo. E esse foi Lameque, o primeiro Lameque. Mas no capítulo seguinte é dito sobre o segundo Lameque, esse da descendência de Sete, o filho que era parecido com Adão. Sete era filho de Adão. Adão era parecido com Deus, Sete era parecido com Adão. E esse Lameque, eu vejo ele como uma pessoa mais privilegiada ainda. Porque quando fazemos as contas, percebemos que esse Lameque, ele foi contemporâneo do próprio Adão. Embora a descendência haja tantas gerações, mas naquela época as pessoas viviam muito. Adão morreu com 930 anos, então Lameque conheceu Adão. E certamente Lameque ouviu as histórias maravilhosas sobre a criação, sobre Deus, sobre viver num jardim que foi cultivado pelo próprio Deus, onde a terra dava frutos à vontade, abundantemente, onde o trabalho era leve, um cenário perfeito. Mas Lameque também ouviu sobre o pecado e sobre a consequência desse pecado. A terra passou a ser difícil após o pecado de Adão, e o homem teve que trabalhar de uma forma árdua, com suor do rosto, trabalhar muito para garantir o seu sustento. Então Lameque ouviu essas histórias. Lameque também foi privilegiado porque o avô de Lameque era o Enoque, nada mais nada menos do que Enoque, aquele que andou com Deus. Então imagino Lameque indo visitar o avô e vendo que vovô era diferente, o que ele fazia era diferente, o que ele falava era diferente, o comportamento dele, que Enoque, ele transmitia uma segurança de que Deus existe. E Lameque viu, presenciou esse contato com Enoque e viu também que um dia Enoque desapareceu, que Deus tomou para si. Lameque viu e pôde perceber que Deus existia. No entanto, os tempos de Lameque eram tempos difíceis. Anos mais tarde, Deus já estava querendo destruir, de fato ele destruiu a terra, a humanidade. Deus via maldade por todo lado e ele se arrependeu, ele sentiu profunda tristeza pela sua criação. Então, aqueles dias que Lameque vivia eram dias extremamente trabalhosos. Em meio a esses dias tão difíceis, a esposa de Lameque fica grávida e dá um filho. E, ao ter um filho, a Bíblia relata o que Lameque disse, no capítulo 5, a partir do versículo 28. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho, e disse: O Senhor
nosso Deus, amaldiçoou a terra. E por isso o nosso trabalho é pesado. Mas esse menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé, o conhecido Noé, o que construiu a arca, aquele que Deus escolheu para salvar a humanidade, aquele que enquanto todos faziam o que era errado, Noé fazia o que era certo. Deus disse, eu vou destruir tudo, mas eu aprovo o que Noé faz. Por isso, por conta dele, eu não vou destruir a ele e a família dele. Então, irmãos, eu vejo Lameque diante daquele cenário de violência, de uma terra difícil para trabalhar. Lameque, ele poderia simplesmente fazer a conclusão: a vida tem sido assim, cada dia tem sido mais difícil, eu vou ter um filho, então eu tenho que ensinar ele a ser um guerreiro, porque senão ele vai morrer. Ele tem que vencer, porque no mundo de violência ele tem que ser forte. No mundo de trapaça, ele tem que ser o mais ardiloso. Ele tem que ter uma malícia para sobreviver nesse mundo. É isso que eu vou fazer. Não. Lameque reconheceu: esse trabalho que nós temos é pesado demais. Mas não era para ser assim. Não é que o mundo é assim mesmo. O mundo está desse jeito pela maldição de Deus. Foi Deus que fez isso. Mas ele não fez isso porque ele queria, foi consequência do pecado. O plano de Deus não era esse. Adão me disse, o plano de Deus era maravilhoso. E se está assim, é por conta da humanidade. Eu estou vendo ao meu redor, só tem violência, só tem maldade. Então eu estou colhendo aquilo que a humanidade tem plantado. De forma que a coisa só tende a piorar. Ou eu crio meu filho para tentar lutar e ser valente e ser trapaceiro para sobreviver nesse mundo, ou eu entendo que a única forma do meu filho vencer vai ser conhecer o Deus vivo. É a única forma. O que é o Criador? O que teve um plano que não era esse plano de desgraça, era um plano de bênçãos. De forma que Lameque, diante daquela situação difícil que ele vivia de trabalho árduo, ele fala, não vai ser mais assim. Eu vou fazer diferente. Esse filho vai me trazer descanso. Eu vou ensinar ele a temer ao Senhor. E aí Lameque ele vai anteceder aquele versículo que está lá em Hebreus 11, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que... Estou abrindo aqui. Pois é necessário que quem vai até ele precisa crer que ele existe. Primeiramente, que Deus existe. O outro, Lameque, também reconhecia que Deus existe. Só que ele entendia Deus da forma que ele queria entender. Não, eu creio que ele existe e que ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, não é só entender que Deus existe, é entender que Deus está disposto, Ele quer ter um relacionamento conosco. E esse relacionamento vai trazer uma recompensa. Eu não preciso ficar nesse trabalho tão árduo, sofrendo toda a maldição que está sobre esse mundo. Não. Deus tem uma recompensa. Deus pode nos destacar. E foi o que Deus fez com Noé. Em meio à destruição iminente, Deus de fato destruiu, mas salvou a Noé. E a Bíblia fala que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Estamos vivendo esses últimos dias, onde vemos ao redor maldade por todo lado. Os últimos dias onde vemos que o juízo de Deus está sobre a terra, mas onde vemos que Deus quer ter um relacionamento e quer nos salvar. Cabe a nós decidir se vamos usar as armas desse mundo, se vamos confiar no nosso braço, ou se vamos confiar em Deus, entender, não adianta eu me empenhar nesse mundo. Eu preciso buscar com todas as minhas forças a Deus e ter a certeza que se eu buscar a Ele, Ele vai recompensar com a sua presença e com o seu favor sobre a minha vida. Deus não nos criou para a destruição. Deus quer nos salvar. Às vezes aquilo que vivemos, a dificuldade que vivemos,
É mais uma forma de Deus mostrar que, olha, você não vai conseguir sozinho, você precisa de mim. E Deus está de braços abertos para nos receber e para cuidar da nossa história, cuidar do nosso futuro e mostrar a sua presença e o seu favor sobre nossas vidas. Que diante desse cenário caótico possamos não nos acostumar ou simplesmente falar, a vida sempre foi assim mesmo. Não, que não nos conformemos com esse mundo. Não, o mundo está assim, mas não era esse o propósito de Deus. Eu vou buscar o que Deus, qual que foi o propósito original de Deus para a sua criação. Deus tem planos bons ao nosso respeito. Continuemos avançando em buscar a Deus e vivendo essa vida cheia de promessas boas que Ele tem ao nosso respeito. Amém, irmãos? Gostaria de deixar essa palavra e deixo um abraço a todos os irmãos. Que Deus os abençoe.